Então, continuando então a aula que tem a ver com projetos de reatores simples, para reações simples, do capítulo 6, aula 6.2. Então, agora, o tópico desta aula é sistema de reatores múltiplos. Aqui agora só vou ver sistema de reatores múltiplos. E a bibliografia também usada foi o capítulo 6 do Levenspiel. Então, reatores pistonados em série e ou em paralelo. O primeiro que vamos falar, reatores pistonados em série e em paralelo. É decir, que eu tenha N reatores em série, vamos falar ver primeiro, pistonados nos quais eu tenho na saída de cada reator a conversão de cada XA1 a saída do primeiro reator, a XA2 a saída do segundo reator e XAN a saída do último reator. Então vamos fazer um balanço de massa baseado na alimentação do primeiro reator para o 10º reator. Então, o volume do 10º reator dividido o fluxo máximo na entrada do sistema de reações é igual a quê? A integral a conversão na entrada desse 10º reator de I-1 até a saída dele, da variação da conversão, dividido a taxa de reação. Então, para N reatores em série, eu vou ter que o volume do sistema todo sobre o fluxo máximo na entrada vai ser igual a quê? Ao somatório de I igual a 1 até N do volume de cada reator sobre o fluxo máximo. Vai ser igual ao volume de 1 mais 2 mais D sobre o fluxo máximo. Só que esse somatório, quando se trata de integrais, é o somatório de quê? De x igual a 0 até x1 de x sobre a taxa de reação, mais x1 até x2 de x sobre a taxa de reação, mais xn menos 1 até xn de x sobre a taxa de reação, vai ser igual a quê? A integral de 0 até xn de dx sobre a taxa de reação. É decir, a soma dos volumes vai ser igual ao volume total, não? Então, N reatores em série com volume total igual a V, me vai fornecer a mesma conversão que um único PFR com volume igual a V. É decir, que a combinação óptima de reatores PFR em série não é uma combinação interessante. Só se eu precisar deles, eu coloco uma combinação em série, mas se eu tiver, não tenho volume total, tudo bom. Mas não é interessante quebrar ele em partes. A combinação óptima de reatores em série paralelo para reatores PFR, no qual eu tenho o volume vai ser igual ao volume total das unidades se a alimentação de cada corrente tem a mesma composição na saída. Por quê? O reator CCTR é o reator PFR é um reator que ele não trabalha com mistura. Cada ponto dele tem uma conversão, ele não favorece a mistura. Já o reator CCTR é um reator de mistura. Então, a eficiência dos reatores PFR se dá quando as correntes que se unem não se misturam com conversões diferentes. Então, por isso, vai ter a mesma conversão na saída. Então, reatores em série, PFR, não é muito comum usar. É mais comum usar os reatores em série e paralelo ou reatores em paralelo. Então, para reatores em paralelos, o volume do reator sobre FA0 ou o tempo espacial tem que ser iguais em cada linha paralela. Outra forma de alimentação seria ineficiente. Vamos ver um exemplo que está no livro para vocês entenderem isso. Por exemplo, tenho 3 reatores pistonados em 2 linhas paralelas, a linha A e a linha B. Eu tenho um reator que tem 100 litros e outro reator tem 60 litros na linha A. Eles estão conectados em série. E na linha B eu tenho um reator que tem 80 litros conectado. Agora, o que se quer saber? Qual é a fração de alimentação que deve ir para a linha A? Por quê? O que nós queremos? Que aqui na saída da linha A e a saída da linha B, quando eles se unem aqui, ambas tenham a mesma conversão. E para isso eu tenho que calcular como eu poderia obter qual seria a fração de alimentação que deve ir para cada um deles. Para manter o quê? A fração de alimentação eu tenho volume sobre o fluxo volumétrico, o tempo espacial.
Então, eu tenho que ter um volume, um fluxo volumétrico que vem para esta linha e um outro fluxo volumétrico que vai para outra linha, que permite que os tempos espaciais de cada uma delas sejam os mesmos. Então, na linha A eu tenho 160 litros, volume total. A soma dos dois, 160 litros. E o volume da linha B é 180. Então, para reatores em paralelo, temos que o volume sobre o fluxo mássico da linha A tem que ser igual ao volume sobre o fluxo mássico na linha B, é decir, os tempos espaciais iguais. Ou o fluxo mássico na linha A dividido o fluxo mássico na linha B vai ser igual a quê? Ao volume de A sobre o volume de B. Então, é igual a 160 dividido 80, é igual a 2. Então, quer dizer, então, que 2/3 da alimentação devem ir para a linha A e 1/3 da alimentação para a linha B para manter o tempo espacial igual em ambas as linhas. E poder, na saída das duas correntes, quando elas se unem, as duas terem a mesma conversão. Até aí, alguma dúvida? Por favor, falem, porque eu não consigo ver o chat. Dúvida? Então, vamos agora ver reatores STR em série, do mesmo volume. Então, é um reator PFR, o que eu tenho? Que a conversão de A diminui com a passagem através do reator. Então, um reator PFR eu tenho uma conversão que cai ao longo do reator. Já no reator CCTR, a conversão cai imediatamente a um valor muito baixo medido na saída do reator. Então, por essa razão, o reator PFR é mais eficiente que o CCTR para reações irreversíveis de ordem maior de que 1. Então, eu tenho os reatores PFR e, por exemplo, eu teria uma série de 5 reatores CCTR. Cada um deles ele opera na saída, esta é a entrada, a saída. Então, a área dele, que seria esta área completa, corresponderia ao volume desse reator. Para este outro reator seria a área dele aqui. E assim sucessivamente sempre teria um volume maior do que o volume do PFR. Agora, com uma quantidade, na medida que eu coloco uma quantidade maior de reatores, eu vou me aproximando ao comportamento de um reator PFR. Então, N reatores em série, CCTR, então a concentração de A é uniforme em cada reator. CA varia de um reator para outro e ela cai gradualmente. Quanto mais reatores em série eu coloque, mais perto estaria o sistema de comportamento de um reator PFR. Então, vamos falar sobre N reatores CCTR com o mesmo volume. Eu teria volume de 1 igual ao volume de 2 igual ao volume de qualquer reator igual a Vn igual a V. Avaliando então para o décimo reator, a equação de desempenho, por exemplo, para a reação de primeira ordem, eu tenho que o tempo espacial é igual à concentração na entrada vezes o volume do reator e décimo sobre o fluxo volumétrico na entrada. É igual ao volume do reator na entrada sobre o fluxo mássico, fluxo mássico aqui sobre o fluxo volumétrico aqui. É igual a que concentração inicial vezes a conversão na saída menos a conversão na entrada desse reator décimo, dividido a taxa de reação na saída desse reator décimo. Então, para epsilon é igual a 0, o tempo espacial então é igual a quê? Concentração na entrada vezes 1 menos a concentração na saída sobre a concentração na entrada do reator décimo, menos 1 menos a concentração na entrada desse reator décimo, é decir, E menos 1 sobre C0, a concentração inicial, sobre a constante cinética da reação vezes a concentração desse reator décimo. No final das contas, ele fica igual a quê? Concentração na entrada do reator décimo menos a concentração na saída sobre a constante cinética da reação vezes a concentração do reator décimo. Ou a relação entre a concentração na entrada do reator décimo sobre a concentração na saída vai ser igual a 1 mais a constante cinética da reação vezes o tempo espacial desse reator décimo. Essa é a expressão geral. Então, o tempo espacial ou o tempo de referência de retenção médio é o mesmo para todos os reatores com o mesmo
fluxo volumétrico. Se eu não tenho variação de volume, é o mesmo para todos eles. Então, a relação de a concentração na entrada dos sistemas reatores sobre a concentração na saída dos sistemas reatores vai ser igual a 1 sobre 1 menos a conversão na saída do segundo reactor. Vai ser igual a quê? A relação de concentração na entrada sobre a concentração na saída do primeiro, concentração na entrada do segundo, sobre a saída do segundo, assim sucessivamente, vezes a concentração a N-1 sobre a concentração da saída do reactor N, vai ser igual a quê? A 1 mais a constante cinética de reacción veces el tiempo espacial del reactor iésimo elevado a n, siendo que este n es no orden de reacción, sino un número de reactores. Entonces, reordenando, nos tenemos que el tiempo espacial para n reactores conectados en serie, n reactores CCTR, del mismo volumen conectados en serie es igual a n, número de reactores, veces su tiempo espacial de cada reactor iésimo, va a ser igual a n dividido a constante cinética de reacción, todo eso multiplicado por la relación. A concentración na entrada do reactor sobre a concentración na saída do sistema de reacciones elevado a 1 sobre n, número de reactores, menos 1. Entonces, no limite, cuando n tiende a infinito, esta ecuación se reduce a ecuación do PFR, es decir, se reduce al tiempo espacial del pistón, es igual a 1 sobre K, veces un logaritmo de C0 sobre a concentración na saída do reactor. Entonces, eso es para reactores CCTR en serie do mismo volumen. Y reactor de primera orden. Para reacción de segunda orden, con N reactores en CCTR en serie sin exceso de reagentes, su balance de masa llega a esta expresión. A concentración na saída dos reactores es igual a inverso de 4 veces a constante cinética de reacción veces el tiempo espacial de un reactor iésimo, todo eso multiplicado por esta expresión de menos 2 más 2 raíz cuadrada, todo eso se repite n veces dependiendo de la cantidad de reactores, o 2, 3 reactores, hasta esta expresión. Para el escoamiento en un reactor PFR, la expresión sería a concentración inicial sobre a concentración de la salida es igual a 1 más a concentración inicial veces o constante cinética veces o tiempo espacial del pistón. Es decir, si el número de reactores tendería a 0, entonces yo tendría un escoamiento del PFR. Entonces, a figura, mas para todos estos cálculos son facilitados usando las figuras 6.5 y 6.6. A figura 6.5, ella fue diseñada para reacciones de primera orden, que compara que un volumen de N reactores CCTR en serie con un reactor PFR. Entonces, nos tenemos aquí para un reactor, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Nos tenemos aquí el tiempo espacial de N reactores sobre el tiempo espacial de un reactor pistonado. Va a ser igual al volumen de N reactores sobre el volumen de un reactor pistonado. Entonces, nos tenemos aquí, por ejemplo, para reacción de 90, reacción de primera orden con 90% de conversión, nos tenemos aquí que nos podemos usar un reactor CCTR, va a tener un volumen casi 4 veces el volumen total, va a ser casi 4 veces el volumen de un único reactor, más si usar 2 reactores CCTR, va a tener que el volumen total del sistema, a soma de los dos, va a ser menor de que 2, va a ser 1.8 o 1.9 veces un reactor de CCTR do PFR. Ya más de 2 reactores no es muy eficiente. Para a reacción de segunda orden, en la figura 6.6, nos podemos ver que el volumen requerido para un sistema, por ejemplo, cuando igual vamos a considerar 90% de conversión, yo precisaría 10 veces el volumen de un reactor CCTR con un único reactor para hacer la misma conversión. Ahora, cuando yo caigo si yo disminuyo para aumento para 2 reactores, que está en línea de 2 reactores para reacción de segunda orden, aquí él va para 1, 2, va para 3 veces su volumen total de los reactores, es decir, que cae considerablemente la cantidad de volumen cuando yo consigo colocar 2 reactores iguales.
A mayor variación acontece cuando se adiciona un segundo reactor. Adición de un tercero, cuarto, sexto reactor não afeta, faz com que você tenha, se diminui o volume total, mas você tem que ter muita instrumentação. Então, às vezes nem compensa aumentar tanto o número de reatores para diminuir o volume do reactor total. Então, agora, como determinar a conversão na saída de um sistema de reatores? Como determinar o melhor arranjo para uma determinada conversão? Então, é necessário, para encontrar a conversão na saída do reactor, se pode usar um procedimento gráfico plotando a taxa de reação em função da concentração. Por exemplo, para 3 reatores em série CCTR, com epsilon igual a 0 e volumes diferentes. Agora eu vou trabalhar reatores com volumes diferentes. Eu tenho um reactor BU com volume 1 e seu tempo espacial, volume 2 e o tempo espacial dele varia e volume 3 e seu tempo espacial 3. Cada um tem suas condições na saída. Então, para o componente A, no primeiro reactor, o balanço de massa com epsilon A igual a 0, o tempo espacial é igual ao tempo médio, o tempo de residência média é igual a que o volume desse reactor dividido o fluxo volumétrico na entrada é igual a concentração da entrada menos a concentração na saída desse reactor dividido a taxa de reação. Ou o inverso, menos o inverso da taxa de reação é igual a menos a taxa de reação dividido a concentração na saída menos a concentração na entrada. Então, para o último reactor, para o último reactor, por exemplo, menos o inverso do tempo de reação, por exemplo, para o reactor 3, menos a taxa, o tempo espacial do reactor 3, vai ser igual a quê? A menos a taxa de reação medida aqui no reactor 3, dividido que a concentração na saída do reactor 3 menos a concentração na entrada do reactor 3. Seria, nesse caso, para esse reactor 3. Então, como é que se faz a representação gráfica? Eu conheço a concentração inicial, eu determino então o tempo espacial e com o tempo espacial eu coloco menos o inverso do tempo de reação, eu tenho os dados da taxa de reação em função da concentração, e então com a inclinação, essa linha, uma linha reta com inclinação de menos o inverso do tempo espacial, então partindo de C0 até a linha da taxa de reação, eu vou chegar ao ponto M, e nesse ponto M eu vou ter o quê? A concentração disso até a linha de concentração, e eu vou ter a concentração na saída do primeiro reactor, C1, que é o ponto M. E assim sucessivamente eu vou repetindo os passos para o reactor 2 e para o reactor 3, determinando menos o inverso do tempo espacial 2, sai a concentração do 2, e menos o inverso do tempo espacial 3, eu vou ter a concentração na saída do reactor 3. Alguma dúvida até aí? Por favor, falem. Então, como eu vou determinar então o melhor sistema para um valor de conversão usando reatores de volumes diferentes? Por exemplo, para um CCTR, o primeiro CCTR aqui que eu tenho aqui, o tempo espacial dele sobre C0, a concentração na entrada, é igual à conversão sobre a taxa de reação. E para o segundo reactor, o tempo espacial dele sobre a concentração na entrada é igual à conversão na saída menos a conversão na entrada sobre a taxa de reação na saída. Então, para qualquer curva arbitrária de inverso de taxa de reação em função da conversão, o que eu vou ter? Eu vou ter que o primeiro reactor ele vai operar no ponto X1 e a área desse retângulo corresponde com o volume desse reactor. E o segundo reactor ele vai operar no ponto X2, na curva de taxa de reação menos inverso da taxa de reação, e a área desse retângulo corresponde com o seu volume de reação. Então, neste caso, eu tenho uma área, tenho uma condição, ou se eu coloco da forma contrária, então eu vou ter uma outra condição. A ver, mas como eu poderia obter um volume mínimo de reação
usando dois reatores diferentes. Como que eu poderia fazer isso? Então, X1 ele varia com a posição dos reatores. Nós vimos que a saída aqui tem um valor quando o reator menor está primeiro e o reator maior está depois. E quando o reator maior está primeiro e o reator menor está depois, a conversão na saída do primeiro reator é diferente, é maior do que no outro caso. Então, o volume de todos os dois reatores seria o menor possível, então, se esse retângulo KLMN for o maior possível. Então, a conversão de X a 1, que é a saída do primeiro reator, corresponde com o ponto M, faz com que esse retângulo seja o maior possível. O ponto M, então, corresponde ao ponto M que maximiza a área do retângulo. Então, se trata de um processo de maximização de áreas de retângulo. Então, maximizar a área retângulo é igual a x vezes y, derivando igual a 0, y vezes dx mais x vezes dy. Nós temos que menos dy dx é igual a y sobre x. Então, o valor, a área máxima, a área máxima, se M está no lugar de inclinação que é igual a diagonal NL do retângulo. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, M está aqui e a diagonal NL do retângulo não é. E M está aqui, por exemplo, então a inclinação de menos dy dx é igual à diagonal do retângulo, então aqui eu consigo ter a área máxima do retângulo. Então, mas de todo jeito, vamos pensar, para as reações de primeira ordem, a melhor combinação sempre é que ambos os reatores sejam do mesmo volume. Para as reações de Ernst maior do que 1, a melhor combinação é colocar o reator de volume menor primeiro, seguido do reator de volume maior. E para as reações de N menor que 1, é melhor colocar primeiro o reator de volume maior, para as reações de N igual a 1, de N maior do que 1, o volume do primeiro reator tem que ser menor do que o volume do segundo reator, é decir, o primeiro reator primeiro. E para as reações de N2, o volume do segundo reator tem que ser, é o mesmo que estava, o volume do segundo reator tem que ser menor que V1, melhor combinação, é decir, que V2 tem que ir primeiro que V1. Então, esse é o caso de reatores de volumes diferentes. Mas a gente usa reatores de volumes diferentes se na indústria já estão esses reatores disponíveis para usar. Mas se for um projeto novo, o melhor é fazer reatores com o mesmo volume. Então, mas eu tenho também a possibilidade de usar outras combinações. CCTR, PFR mais CCTR. Por exemplo, eu posso usar esta combinação que tenho aqui, um reator CCTR pequeno, seguido de um PFR, e a continuação um CCTR maior. Então, eu tenho que o volume do primeiro CCTR sobre o F0, fluxo inicial, fluxo máximo na entrada, igual a conversão na saída, menos a conversão na entrada, sobre sua taxa de reação medida na saída. O volume do reator 2 do PFR, B2 sobre F0, igual a integral de x1 a x2 de dx sobre a taxa de reação. E o volume do reator 3 sobre F3 sobre o fluxo máximo na entrada, igual a conversão na saída, menos a conversão na entrada dele, sobre a taxa de reação na saída desse reator. Então, quando nós vemos a parte gráfica, o gráfico inverso da taxa de reação em função da conversão, nós vemos que a área desse retângulo corresponde com o volume deste reator sobre fluxo máximo na entrada. A área abaixo da curva corresponde com o volume do reator PFR sobre o fluxo máximo na entrada, e a área deste retângulo corresponde com o volume deste reator 3 sobre o fluxo máximo na entrada do reator, do sistema. Então, qual é o melhor arranjo para uma série de reatores? Primeiro, se a taxa de reação sobe assintoticamente para reações de ordem maior do que 1, reatores conectados em série, manter a concentração de ar o mais alto possível para a curva côncava.
n maior do que 1. Manter a concentração de A o mais baixo possível para a curva convexa, para n menor do que 1, mas sempre maior do que 0, entre 0 e 1. No caso anterior, por exemplo, no caso, este caso deveria ter se colocado primeiro o reactor PFR, o reactor CCTR menor e a seguir o último reactor, e último deveria ser colocado o maior CCTR. Es decir, que debería ter sido colocado o PFR, este CCTR y después este último CCTR, para obter un menor volumen posible. Entonces, melhor arranjo para uma série de reatores. Segundo caso, se a taxa de reação passa por um mínimo ou um máximo, o arranjo depende da curva, o valor de conversão do valor de conversão desejado e dos reatores disponíveis. Terceiro caso, para qualquer cinética e sistemas de reatores, examine sempre o inverso da taxa de reação em função da conversão para propor o melhor arranjo possível. Conteúdo protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada nos termos da Lei 9.610 de 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Continua.